Olá, boa noite a todos. Estamos na 53ª aula, o Espírito Santo, sua ação e nossa resposta. Iniciemos o Santo Terço da Divina Misericórdia com os oferecimentos. Maria Regina. Vamos oferecer pela conversão do mundo, pelos nossos sacerdotes, pelas nossas famílias, pelos agonizantes, por todos aqueles que irão partir esta noite, por todas as almas do purgatório, pelos grupos de acampamento. Vamos também pedir pelo fim da guerra na Ucrânia, né? Pelos doentes, pelas pessoas que sofrem a fome, a depressão, o desespero, por aqueles que ainda não encontraram o verdadeiro amor no Espírito Santo de Deus. Quero oferecer também pela família dos Previato, Nelson Previato, Lucilene Previato, pela Luana Teodoro, de 32 anos, uma amiga minha vizinha que faleceu hoje de infarto fulminante, deixou 3 crianças. Pedi pela minha mãe também, que está passando a agonia da espera da resposta de um câncer. E por todos aqueles que necessitam das nossas orações. Eu quero agradecer pelo dom da minha vida, fiz aniversário, né, dia 7, pelo dom da vida do meu esposo, que está fazendo aniversário hoje. Quero pedir a misericórdia de Deus sobre o nosso grande amigo Donizete, sobre a Nereide, sobre toda a família, que Deus dê, assim, um entendimento, né, para lidar com tudo isso. Quero pedir pela saúde do nosso amigo Zé Barbosa, que Deus também coloque sua mão misericordiosa sobre ele, sobre a sua família. Também peço pela Luciana, que está passando, é uma enfermeira daqui de Irapuru, que descobriu um câncer também invasivo, ela já não está andando mais, um prazo assim de 2 meses, ela já está acamada, então que Deus tenha misericórdia, né? É isso que a gente pede, por todas as pessoas que sofrem nesse momento, nosso mundo, o mundo inteiro, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil, tempo de provação, tempo de sofrimento e de dor. Então, que todos nós saibamos passar por esse momento com fé, com esperança. Amém. Eu quero pedir pelo meu aniversário hoje e pelo nosso município, pelos nossos padres e por todas aquelas pessoas que estão fazendo acampamento, em especial meu neto William. Amém. Mais alguém quer oferecer? Colocar em intenção, né, uma nenezinha de 2 meses, completou essa semana, chamando a Maria Juana. Desde que ela nasceu, tem complicações, tem uma síndrome muito rara, está na UTI há 2 meses. Pedir pela vida dela, por esse milagre, pelos pais que estão sofrendo muito com essa luta, que o Senhor dê força a cada um deles e a todos os enfermos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas, e abriu-se um mar de misericórdia para o mundo. Ó fonte de vida, inescrutável misericórdia divina, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Gratidão a todos que rezaram conosco e vamos convidar agora o Giovanni Martins, lá de Presidente Bernardes. Boa noite, meu irmão. Boa noite novamente, irmão José, aos demais. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite novamente. Sempre é uma alegria. Possamos ter esses minutos agradáveis aqui, né, meu irmão José? A honra é nossa. Fala um pouquinho aí quem que é o Giovanni. Se apresenta para as pessoas aí, por favor. Alguns não te conhecem. Maravilha. Então, como o José disse, meu nome é Giovanni, moro em Presidente Bernardes, uma cidadezinha próxima a Presidente Prudente, né, interior de São Paulo. Então, estamos aqui, né, nessa pequena cidadezinha, próxima a Prudente, próxima ao José Barbosa, tantos outros irmãos aqui, mas chegando até você na sua casa, né, na graça de Deus. Né, moro com a minha mãe, né, meus pais são separados, e aí eu moro com a minha mãe hoje, né, aqui na nossa cidade. Mas por graça de Deus, o Senhor vai transformando tantas coisas, e aí Ele vai nos movendo, né, aos dons que Ele nos concede, a pregar, a falar, né, a outros a cantar, como José. Mas estamos aqui, meus irmãos. Trabalho no Detran, né, já faz alguns anos, mas esperando a ver aquilo que Deus quer de nós também, e rezando, né? O José quer que eu vou para o seminário. Mas tudo à vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né, Giovanni? Muito bem, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso meio. Quero convidar agora a Maria Regina, que vai ser a nossa leitora. Bem-vinda, Maria. Obrigada, José. Boa noite a todos.
Vamos iniciar então. Giovanni, quando você quiser, só você pedir que eu paro, tá? Maria, eu só vou pedir para você, por favor, também se apresentar. Tem bastante gente nova chegando aí, né? Falar um pouquinho quem que é você, o que você faz aí na paróquia. Meu nome é Maria Regina, eu coordeno o terço das mulheres aqui na minha paróquia em Martinópolis, sou de Martinópolis, e sou também secretária da Divina Misericórdia, que trouxemos o cenáculo este ano para a nossa cidade. Graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, tem sido muito bem sucedido, nós estamos cada dia mais apaixonados por ele. Muito bem, então fiquem à vontade aí, nós vamos beber da graça da palavra de Deus. O Espírito Santo, sua ação e nossa resposta. João, capítulo 14, 15, 17, 25, 26. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Disse-vos vós estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Maravilha, minha irmã Regina. Meus irmãos, brevemente, em relação ao tema, o Espírito Santo, sua ação e a nossa resposta. Esse primeiro slide, como nós vimos, ele é muito claro, talvez todos nós já ouvimos em alguma homilia, alguma pregação. Então é muito claro aquilo que Jesus fala para nós no Evangelho. Então, só para nós entendermos realmente aquilo que Deus quer para nós, como filhos dele. Você aí na sua condição de esposa, enfim, Deus, ele quer algo de mim, ele quer algo de você. Então, todas essas formações que tem na quarta-feira, mas em especial de sexta-feira, você deixar o seu tempinho para estar aqui conosco, você que é fiel toda sexta-feira, mas você que entra quando pode, Deus, ele quer falar o teu coração, Deus, ele quer falar realmente a tua vida. Então, nós temos que entender de fato aquilo que Deus quer. E falando do Espírito Santo, meus irmãos, recentemente, tivemos a festa de Pentecostes, mas o Espírito Santo é todos os dias que nós bem vivemos ele, bem nos comunicamos com ele, é aquilo que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Mas só para nós entendermos a importância do Espírito Santo na nossa vida, meus irmãos. Se nós pegarmos a história do geral, nós vamos ver 3 períodos da Trindade, ou seja, Deus é o Pai, aquele que cria. Então Deus Pai é o Criador. Ele cria todas as coisas, ele nos cria como seres humanos. Bem sabemos que o pecado nos distancia desse amor, desse Deus, ele nos afasta. Porém Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele envia o seu único Filho, como diz São João, para nos salvar. Aí é a época de Deus Filho, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele vem nos salvar, o Salvador. Só que Jesus, 10 dias antes de Pentecostes, ele diz, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Paráclito, ou seja, o advogado, aquele intercessor que vai auxiliar vocês. E qual que é a função do Espírito Santo, meus irmãos? Que é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus.
ele vem nos santificar, meus irmãos. Nós temos que entender isso muito claro na nossa vida. Por quê? Jesus Cristo, ele já nos salvou, graças a ele, graças à sua misericórdia e seu amor. Sim, mas o que significa isso, meus irmãos? Significa que Jesus, ele morre numa cruz pelos nossos pecados e o céu se abre novamente, ou seja, nós temos acesso a Deus novamente. Porém, nós temos que buscar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, nós temos que agora, como filhos dele, buscar a sua vontade todos os dias. Ou seja, aquilo que o Evangelho acabou de dizer, nossa irmã acabou de dizer. Ou seja, da gente edificar a nossa casa sobre a rocha, a fazer a vontade de Deus de fato. E aí sim nós vamos entrar ao céu. Porém, meus irmãos, é muito difícil nós vivermos aquilo que Jesus nos pediu. Aí que está. O Espírito vem para nos santificar. Então, meus irmãos, a força para nós conseguirmos fazer a vontade de Jesus não é nossa força, mas do Espírito Santo. Ele que vai nos santificar, entende? Ou seja, ele que vai nos guiar, nos moldar, nos fazer santos, para a gente entrar ao céu. Por que santos, meus irmãos? Porque só poderemos entrar no céu se nós formos santos. A doutrina católica, meus irmãos, desde sempre, desde que Jesus Cristo fundou a igreja, desde que Jesus Cristo ensinou, ele deixa muito claro: nós só vamos adentrar ao céu se nós formos santos. É por isso que ele nos pede: sede santo como o vosso Pai Celeste é santo, sede perfeitos. Porém, nós olhamos a nossa condição e a gente fala: eu não consigo, eu não dou conta. Eis que a força, como eu disse, é do Espírito Santo, meus irmãos. É ele que vai nos santificar. Então nós estamos nesse período agora do santificador. Até quando, Giovanni? Até Jesus Cristo voltar, na sua volta definitiva, entende? Então, até lá é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Ele vai nos santificando. É por isso, como nós vamos ver, que Santa Faustina vai dizer: temos que ter um diálogo com o Espírito Santo, temos que conversar com ele, porque ele que vai nos ajudar a sermos santos. Aí sim nós adentraremos ao céu. Mas o que é preciso para ser santo, meus irmãos? É o que a nossa irmã leu. Nós temos que fazer, ouvir e fazer a vontade de Deus. Aí sim nós estaremos sendo prudentes, estaremos construindo a nossa casa sobre a rocha. E aí que interessante, o Evangelho vai dizer, né, meus irmãos? Vai vir a chuva ela vem do alto, vem de cima. Vai vir, as enchentes elas vêm por baixo, entende? E aí também vem os ventos vem aos lados. Então, meus irmãos, o que o Evangelho está dizendo? O que Jesus está dizendo com essa parábola? Que o demônio, ele vai bater em você por cima, pelos lados e por baixo. Ele vai querer destruir você e a sua família, a sua vida. Ele vai querer te tirar do foco de Jesus. Ele vai querer tirar você de Jesus, do céu. Então ele vai bater, vai bombardear a nossa vida por cima, por baixo, pelos lados. Mas o que Jesus está nos ensinando, meus irmãos, meus filhos? Se vocês tiverem a casa de vocês, a vida de vocês na rocha, ou seja, fazendo a vontade do meu Pai, ou seja, aquilo que eu ensinei a vocês, vocês estarão com a sua casa na rocha. E aí pode vir por cima, por baixo, pelos lados, enfim, você vai estar em pé, meus irmãos, porque a rocha é o Cristo, e o demônio não pode com Cristo. Cristo é super maior do que ele, porque é Deus, ele é uma criatura. Por isso nós não precisamos ter medo do demônio em si, quando nós estamos com Cristo. Qual que é o problema hoje? Nós nos distanciamos de Cristo, querendo as nossas vontades, aí nós estamos construindo a nossa casa na areia. Aí nós ficamos frágeis mesmo. Então qualquer coisinha que vem, a gente se abala.
Então pode vir uma enfermidade, pode vir um Covid, pode vir um luto, pode vir uma questão financeira da sua casa, da sua vida, pode vir uma traição, pode vir uma mentira, pode vir uma decepção dentro da igreja, um padre te decepcionar, um coordenador, uma coordenadora, aquela pessoa que fala da misericórdia para você, vai errar com você. E se você tiver com a sua casa na areia, meus irmãos, ou seja, nas suas vontades, nas minhas vontades, nós vamos sucumbir. Nós não vamos aguentar de mesmo. Por quê? Nós não temos forças. Nós vamos ver futuramente nos slides Santa Faustina dizendo: eu sou miserável, eu não tenho força. Por isso, meus irmãos, desde já, a força é do Cristo, através do Espírito Santo. É Ele que vai nos dar força, Ele que vai nos ajudar a fazermos a vontade do Pai. Então, só para a gente entender esse primeiro slide, meus irmãos, temos que colocar a nossa vida no Cristo. Mas não consigo sozinho, Giovanni. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos santificar. E aí, finalizando esse slide, essa formação que nós temos hoje, meus irmãos, e todos os dias que nós temos de sexta-feira, de quarta-feira, enfim, é o Espírito Santo que vai nos guiando. Ele que prepara todos esses momentos, meus irmãos. Não é graça nossa. Não é o José que fez o slide, montou os slides, não é graça dele, é graça do Espírito Santo. Ele preparou todas as coisas. Você estando aqui hoje, ouvindo isso, você pode dizer: eu quis, sim, você é livre. Mas algo tocou o teu coração, e esse algo se chama Espírito Santo. Para você ouvir a palavra e colocar em prática, para você colocar a sua vida, a sua família na rocha. E a rocha é o Cristo. Amém, irmã? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Beleza, minha irmã, por gentileza, só para a gente falar brevemente, depois você pode ler o outro, tá? Por favor. Meus irmãos, brevemente nessa leitura de Atos dos Apóstolos, ouvimos recentemente em Pentecostes um detalhe: eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Como nós dissemos, nós precisamos do Espírito Santo para nós conseguirmos fazer a vontade de Jesus. Sem Ele nós não conseguimos. Mas para a gente fazer a vontade de Jesus, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, entende? Mas aí a pergunta é: o que é preciso para ser cheio do Espírito Santo? Então, meus irmãos, 3 pontos fundamentais para a gente ser cheio do Espírito Santo. E aí que graça, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, ou seja, cheios de Deus, as pessoas vão começar a notar em nós algo diferente. Então as pessoas vão olhar para nós e falar assim: meu Deus, você está diferente. Nossa, você está cheio de problema, de dificuldade, mas você é alegre, você é feliz em meio às tribulações e dificuldades. É porque você está cheio do Espírito Santo. Mas, Giovanni, o que é preciso para ser cheio do Espírito Santo? Meus irmãos, 3 passos fundamentais para a gente ser cheios do Espírito Santo, que os apóstolos vivenciaram esses 3 pontos. Nossa Senhora, ela já é plena desde sempre do Espírito Santo. Mas os apóstolos, que eram pecadores como nós, eles precisaram passar esses pontos. O primeiro ponto, meu irmão, minha irmã, para a gente ser cheio do Espírito Santo é: eu tenho que querer. Eu tenho que querer o Espírito Santo. Eu tenho que querer ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu tenho que querer. É um desejo. E esse primeiro desejo foi no seu batismo, depois na sua crisma. Você confirmou esse Espírito Santo na sua vida. E aí, nos demais sacramentos, você que casou, você, enfim, que está na igreja, que você ouve do Espírito Santo, você fala: eu quero. Então, é um passo muito importante, meus irmãos, é o querer. Por quê? Jesus Cristo, o Espírito Santo, não invade o coração de ninguém. Ele bate a porta e aí nós abrimos se nós queremos, ou seja, se quisermos. Então, é um desejo, né, da nossa liberdade. Então, eu quero, é o primeiro passo. Qual que é o segundo, Giovanni? Que esse é muito mais difícil e as pessoas empacam nele, meus irmãos. Depois que eu querer, meus irmãos, que eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu tenho que me arrepender dos meus pecados.
Não tem como ser cheio do Espírito Santo se eu não me arrepender dos meus pecados, entende? Então é necessário eu querer o arrependimento. Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando. Eu não quero mais isso, meu Senhor. Eu quero mudar de vida. Me perdoa. Então eu tenho que ter esse desejo de arrependimento, meus irmãos. Pedro viveu isso. Pedro, ele conviveu com Jesus, porém ele nega Jesus 3 vezes, já andando com Jesus. E aí nós vemos na tradição, na palavra, Pedro ele se arrepende, meus irmãos. E só depois que Pedro se arrepende, Jesus perdoa ele 3 vezes. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E só depois que ele vai receber o Espírito Santo. Lá em São João, no final do São João, do Evangelho, que Pedro é perdoado 3 vezes. E aí depois só em Atos dos Apóstolos, depois que Pedro recebe o Espírito Santo, que ele fica cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é um passo fundamental. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que buscar confissão. Várias aulas aqui, ensinos daqui, meus irmãos, falou da confissão. Então, eu tenho que buscar a confissão. Se você não buscou a confissão, não tem como ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. A gente fica dentro da igreja nos iludindo. E o Cristo, todo o tempo, meu filho, minha filha, para com isso, está te machucando, está te maltratando esses pecados, se arrependa, eu não te julgo, não te condeno, não, eu te amo. Porém, você tem que se arrepender, para você se libertar, para você ser curado, você que não consegue perdoar aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, é decisão, não é sentimento, você não vai sentir coisas boas pelas pessoas que erram com você, não. É uma decisão, Jesus Cristo pede. E qual que é o problema hoje, meus irmãos? É o pecado. As pessoas não sabem mais o que é pecado. A gente acha que pecado é eu achar o que é pecado. Não. Pecado é aquilo que Jesus já determinou. Falou, filho, filha, isso é pecado. Se a igreja hoje fala assim, filho, filha, isso é pecado, é pecado. É pecado, meus irmãos. Não tem aquela questão de falar, lá atrás era, hoje não é mais. Não. Pecado ontem, hoje e sempre. Como Jesus te ama ontem, hoje e sempre. Ele é eterno. Então, se ele falou que é pecado, porque é, meus irmãos. Mas eu gosto. Aí é outra questão. Você pode continuar gostando, mas a sua inteligência fala assim, eu gosto daquilo, mas não agrada a Deus. Então, meus irmãos, com esse querer agradar a Deus, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda a sair desse pecado. Me ajuda a sair dessa miséria, desse pecado. Eu quero perdoar, eu quero me arrepender, eu quero ser livre, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E essa proposta, meus irmãos, é eu querer, é eu me arrepender. E o terceiro passo final é eu pedir. A palavra diz, pedir e recebereis. Então, eu peço o Espírito Santo. Quando eu tenho que pedir, Giovanni? Todos os dias. Acordar, vem o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre os meus passos, o meu trabalho. Vem o Espírito Santo me guiar, porque se você não me guiar, eu vou fazer merda. Desculpa a palavra, meu irmão. Eu vou dar BO, eu vou fazer coisa errada. Por isso, vem o Espírito Santo, me auxilia, me ajuda. Fala com Ele, clama a Ele, meus irmãos. E você vai perceber, quando você não pede o Espírito Santo, você faz a sua vontade. E você peca. Entende? Aí você peca. Eu peco. É muito visível. Quando eu não peço o Espírito Santo, eu peco. Porque eu fico com as minhas vontades só. E as minhas vontades é todas desordenadas. É muito carnal. Nós vamos ver nos próprios slides. É por isso que é o Espírito Santo, meus irmãos, que vai nos santificando. Primeiro passo é eu querer. Segundo, eu me arrepender. E o terceiro passo, eu pedir. Então, peça ao Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, para você ser cheio dele. Para você ser cheia dele, você mulher. E você ser feliz. Para você ser feliz. Romanos, capítulo 8, versículo do 2 ao 26. A lei do Espírito de vida me libertou, em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado. Condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas
1058, segundo o Espírito. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, ele não é dele. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Maravilha, minha irmã Regina. Então, meus irmãos, falando de São Paulo agora, ele que foi um mestre, ele de fato tem realmente o testemunho a dar a nós, em relação do Espírito Santo, em relação de fazer a vontade de Deus. Um pagão que se transformou no maior cristão, um dos maiores apóstolos da igreja, um dos pilares da nossa igreja, São Paulo. Então, meus irmãos, no início ele vai dizer assim, ó: a lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Então, São Paulo está dizendo, meus irmãos, esse tema, falando do Espírito Santo, vai nos levar a essa consciência. Eu tenho que me libertar dos meus pecados, eu tenho que me arrepender, porque eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser santa, você mulher, você tem que ser santa. Giovana, é difícil, repito, é a força do Espírito Santo, meus irmãos, não é as suas forças, é do Espírito Santo. E aí São Paulo ele é muito claro, se libertou do pecado e da morte. Em quem? No Espírito Santo e em Jesus Cristo, meus irmãos. E olha que interessante, a Sagrada Escritura, São Paulo vai nos dizer que Deus faz possível a gente ser santo. Nós olhamos assim os mandamentos, nós olhamos a realidade, né, da vontade que Jesus nos pede, a gente olha e fala assim, eu não consigo fazer isso. Eu sou miserável, eu não consigo viver os mandamentos. Mas o que São Paulo está dizendo, meus irmãos, é possível sim, porque Deus faz possível o que era impossível à lei, visto que a carne tomava impotente, Deus o fez possível. É Deus, meus irmãos, é a Trindade, é o Espírito Santo. Você consegue sim, você consegue, porque é promessa, é palavra de Deus, é palavra de Deus. Então, você não consegue perdoar? Consegue sim, porque é o Espírito Santo que vai te auxiliar, mas você tem que querer. Você tem que querer, que é o primeiro passo, né? Para você ser cheio, querer, arrepender e pedir. Mas é necessário, meus irmãos, eu entender, a força é de Deus, é Ele que vai nos ajudar. E aí, meus irmãos, vai falar São Paulo, Jesus Cristo, Ele vem por causa dos nossos pecados. É os pecados que vai corrompendo a nossa amizade com Deus. E aí Ele vai dizer muito claro, a questão da inimizade. A inimizade do Espírito com a carne. Ou seja, as vontades da carne, do pecado da carne, são contrárias à do Espírito, à vontade do Espírito, entende? Então, nós católicos temos que buscar viver no Espírito, ou seja, as vontades de Deus, colocando a nossa casa sobre a rocha, entende? Mas muitas das vezes a gente quer nossas vontades, as coisas carnais, as coisas passageiras desse mundo. É onde vem as consequências, meus irmãos. Vem as tristezas, vem angústias, tantas síndromes, depressões, tantas coisas, meus irmãos. Qual que é a raiz de tudo isso? É o pecado. É o pecado, meus irmãos. Temos a medicina aí, né, para todos nós, porque é graça, é dom de Deus. Só que a medicina ela não vai chegar na raiz do problema, meus irmãos. Ela vai amenizar, porque a raiz do problema é o pecado, que é causador de todos os males da humanidade. E quem pode chegar no pecado? O Espírito Santo. O Espírito Santo é só Ele. É por isso que o Cristo deixou o Espírito Santo para nos mover. Nós vamos ver no slide seguinte, nos demais do catecismo, falando da igreja. É na igreja ali que nós vamos nos santificando. É na igreja que nós vamos nos curando através dos sacramentos em especial. Entende? Então nós temos que entender. Eu tenho que fazer a vontade de Jesus. A vontade do Espírito e não da carne. Por quê? Quem faz a vontade da carne, está dizendo São Paulo, é inimigo
do Espírito. É muito forte isso. Quem vive os prazeres da carne é inimigo do Espírito, ou seja, do Espírito Santo de Deus. Aí você fala, meu Deus, Giovanni, eu peco, então eu sou inimigo de Deus? Só para a gente contextualizar, meus irmãos, existe 3 tipos de pessoas. Existe o santo, existe o pecador e existe o mundano. Santo, pecador, mundano. O santo, meus irmãos, é aquele que já não peca mais, ele não quer pecar, porque ele sabe que o pecado desagrada a Deus. Ele quer amar. E qual que é o contrário do pecado, meus irmãos? É o amor. Quando nós amamos, nós não pecamos, entende? Por que Nossa Senhora nunca pecou? Porque ela sempre amou a Deus. Por que nós pecamos? Porque a gente não ama a Deus ainda de todo o coração. A gente ama Ele, mas com limitações. A gente é apegado nesses mundos, a gente quer a nossa vontade, a gente se estressa fácil, começa a pecar, falar mal dos outros. Então, meus irmãos, a gente não ama de verdade ainda. Só que o santo aqui na terra, vários santos, Santa Faustina mesmo, não pecavam mais. Principalmente os pecados graves, não pecavam mais. Por quê? Porque amavam muito, tinha intimidade, tinha oração, tinha vida de sacramentos, enfim. Eles amavam, são santos. Que nós somos chamados a ser, entende? Não é porque a gente olha Santa Faustina, né, nós olhamos, né, São Leonardo de Porto Maurício, São Padre Pio, a gente olha São João Paulo II, a gente fala assim, ah não, a santidade é para eles. Não, meus irmãos, é para nós também. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus, segundo Hebreus. Hebreus vai dizer assim, ó, 12:14, sem santidade ninguém pode ver a Deus. Meus irmãos, só entra no céu quem é santo. No céu não tem pecado, entende? É por isso que nós temos que lutar para ser santo aqui nessa terra já. Lutar, se sacrificar. Não, Senhor, eu quero te amar, eu quero fazer a sua vontade. Errou, confessa, enfim, mas luta para ser santo. Amém. É uma pessoa. O pecador, quem que é, meus irmãos? A maioria de nós entramos nisso. O pecador, meus irmãos, é aquele que quer amar a Deus, mas ele erra, ele cai ainda em pecados. Mas aí ele não quer ficar no erro. Ele já fala, meu Deus, o que eu fiz, Senhor, me perdoa. Ele vai lá e se confessa. Esse é o pecador. Por isso que Jesus fala assim, ó, todos são pecadores nesse sentido. É aquele que reconhece seus erros. Ou seja, caiu, Senhor, eu não quero. Me ajuda. Espírito Santo, Nossa Senhora, me confesso, volto. Esse é o pecador, ele cai, mas ele se levanta, ele não quer ficar caído, ele quer realmente agradar a Deus, ele quer ser santo, entende? Então, o santo e o pecador estão próximos ali, porque eles querem isso, ele quer o céu, ele quer a Deus. O problema, meus irmãos, é o mundano. O mundano é B.O. Por quê? O mundano, ele peca. O mundano, ele não ama. E qual que é a diferença do pecado do mundano? O mundano, ele não quer mudar de vida. O mundano não se arrepende. O mundano ele quer ficar no pecado. Ele fala assim, eu sou assim mesmo. Então se nós falamos assim, eu não vou perdoar essa pessoa mesmo. Você está sendo mundano. Você está sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta porque Jesus Cristo ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar? Entende? Então eu estou sendo mundano, egoísta. Eu quero ficar nesse pecado. Eu quero ficar nessa lama, nessa miséria de vida. Então ele não quer mudança. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados ao quê? A ser realmente santos. Mas não somos ainda. Lutemos para ser pecadores. Eu caio, mas eu levanto, eu não quero, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero ser santo, eu quero amar. Santo é isso, amor, meus irmãos, ama. Santo é aquele que ama realmente de todo o coração a Deus. É por isso que somos chamados a amar. Amar. E o mundano, meus irmãos, que são inimigos do Espírito. Eles não querem o Espírito. Se você peca, eu sei do seu coração, você está aqui. Você quer mudar de vida, você quer ser melhor a cada dia. Isso é graça de Deus, entende? Então você está no caminho, não desista. Por mais que você erre, que você está caindo, você fala, meu Deus, eu caí de novo no mesmo pecado. Persevera, continua. Deus está te sustentando, Ele está te levantando. Peça o Espírito Santo. A gente tem que ter mais intimidade para a gente não cair. Mas se caiu, levanta, vamos de novo. Lutemos, meus irmãos, e peçamos ajuda uns aos outros, mas em especial ao Espírito Santo. Amém, minha irmã? Catecismo da Igreja Católica. Catecismo 243, 244. Antes da sua Páscoa, Jesus anuncia o envio de um outro Paráclito, o Defensor,
o Espírito Santo, agindo desde a criação e tendo outrora falado pelos profetas. O Espírito Santo estará agora junto dos discípulos, e neles para os ensinar e os guiar para a verdade total. E assim, o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina, em relação a Jesus e ao Pai. A origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal. O Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois do seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Maravilha, minha irmã. Meus irmãos, brevemente nesse slide, vai dizer o Catecismo que o Espírito Santo nos guiará para a verdade total. O Espírito Santo nos guiará para a verdade total. Então, meus irmãos, nós bem sabemos que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo sempre vai nos levar, sempre vai estar ali, nos levando para a verdade, meus irmãos. E nós bem sabemos que o contrário da verdade é mentira. Então, meus irmãos, quem está no Espírito Santo, buscando o Espírito Santo, ele vai ser guiado para a verdade. Meus irmãos, qual que é a verdade? Verdade, meus irmãos, é tudo aquilo que Deus revelou. Hoje, infelizmente, está um linguajar que diz assim: a verdade é relativa. A verdade, cada um tem a sua. É mentira isso, meus irmãos, isso é do demônio. A verdade é só uma só. Por quê? É uma pessoa, é Jesus. Então, a verdade só está em Deus. A verdade só está em Cristo. Então, quando você ouvir dizer que a verdade é relativa, não escute essa pessoa. A verdade é Cristo. A verdade é uma só, meus irmãos. E como saber aonde está essa verdade? Primeiramente na igreja. Deus revelou o que é verdade para nós, meus irmãos. Então, o que nós denominamos verdades, nós chamamos na igreja de dogmas. O que são verdades? São dogmas. O que são dogmas? São verdades de fé absoluta. Não muda, meus irmãos. E assim só, eu busquei para trazer assim para nós aqui, não sei se você já ouviu falar, se você já sabe disso, quantos dogmas tem a Igreja Católica, meus irmãos? Você já ouviu falar, você já pesquisou, e aí se não ouviu, vai ficar uma liçãozinha de casa para todos nós, tá bom? Então, dogma, meus irmãos, o que é dogma? Dogma significa verdade absoluta de fé. Então, meus irmãos, nós podemos crer nesses dogmas sem medo. Ali estaremos na verdade. Por quê? Jesus Cristo que revelou esses dogmas a nós, entende? Deus revelou o que é verdade. Nós chamamos de dogmas. Então, na igreja, meus irmãos, temos 44 dogmas. 44 dogmas. E aí é subdividido em 8 categorias esses 44. Então, só vou falar as 8 categorias, e aí depois você pesquisa na sua casa os 44. Então, na primeira categoria vai ter uma quantidade de dogma, na segunda outra. Então, por exemplo, na quinta categoria vai estar os dogmas de Nossa Senhora. Quais são os dogmas de Nossa Senhora? São 4, entende? Então, depois você pesquisa aí os 44 dogmas da Igreja Católica. São verdades absolutas. Então, brevemente, são 8 categorias. O primeiro, dogma sobre Deus. O segundo, dogma sobre Jesus Cristo. O terceiro, dogma sobre a criação do mundo. Dogma sobre o ser humano. O quinto, dogmas sobre Nossa Senhora. Dogmas marianos nós chamamos. O sexto, dogmas sobre o Papa e a Igreja. O sétimo, dogmas sobre os sacramentos da igreja. E o oitavo, dogmas sobre as últimas coisas que vão acontecer com o ser humano. Chamamos de escatologia, ou seja, os novíssimos. Então, meus irmãos, são dogmas que todo católico tem que crer. Todo católico tem que saber. Todo católico tem que crer nisso, porque é uma verdade de fé absoluta. E o Espírito Santo nos guiará a esses dogmas, meus irmãos. E qual que é o problema hoje? As pessoas estão dentro da igreja e questionando esses dogmas. Entende? Então não é o Espírito Santo que está guiando elas. Porque o Espírito Santo vai nos levar a esses dogmas sempre. Porque são verdades de fé absolutas.
Não tem questionamento. Ah, Giovanni, eu tenho dúvida, não é Jesus na Eucaristia, não. Você não é católico. Entende? Porque o católico, ele crê, é Jesus na Eucaristia, sim. Nós não somos protestantes. Não é um símbolo. É Jesus, está vivo, é um sacramento. E aí, se você for ver dos sacramentos, os dogmas, você vai ver lá, Jesus Cristo é verdadeira carne, verdadeiro sangue, ele está vivo ali. É um dogma, é uma verdade. Não tem questionamento, meus irmãos. Quem é das outras igrejas pode questionar o que quiser. Já são fora mesmo. Mas nós, católicos, meus irmãos, nós temos que ter essa verdade clara em nós, porque é o Espírito que nos guia. E a gente ajudar essas pessoas a voltar à verdade, entende? Esses são os dogmas da igreja, meus irmãos. 44, dividido em 8 categorias. Depois pesquisa aí na sua casa. É uma graça de Deus ser católico, meus irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo é a alma. A alma que guia esse corpo. É por isso que as verdades estão na igreja. É porque é o Espírito Santo que guia a igreja católica. Amém, minha irmã? Catecismo 737, 749. A missão de Cristo e do Espírito Santo completa-se na Igreja, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa doravante os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. O Espírito prepara os homens e adianta-se-lhes, com a sua graça, para os atrair a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes a sua palavra e abre-lhes o Espírito a sua inteligência da sua morte e da sua ressurreição. Torna-lhes presente o mistério de Cristo, principalmente na Eucaristia, com o fim de os reconciliar, de os pôr em comunhão com Deus, para os fazer dar muitos frutos. O artigo sobre a Igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito Santo, que o precede. Com efeito, depois de ter mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda a santidade, nós confessamos agora que foi ele quem dotou de santidade a Igreja. A Igreja é, segundo a expressão dos padres, o lugar onde floresce o Espírito. Maravilha, minha irmã. Meus irmãos, é lindo ser católico. É uma alegria ser católico, meus irmãos. Por isso, agradeça todos os dias por ser católico. Olha que maravilha, olha o que o Catecismo vai dizer, meus irmãos. A missão de Cristo e do Espírito Santo se completa na igreja. Qual a igreja, meus irmãos? A igreja católica. O Espírito Santo sempre vai levar as pessoas à igreja católica, meus irmãos. O Espírito Santo sempre vai atrair as pessoas para a Igreja Católica. Por quê, meus irmãos? A Igreja Católica é a barca de Pedro. É a barca da salvação para nós, entende? Então, todas as pessoas são atraídas para estar nela. Porque, como eu disse no outro slide, ali está a verdade que Jesus deixou. É o Espírito Santo que é a alma da igreja. Ele que guia ela, ele que sustenta ela, ele que atrai as outras pessoas que estão fora a ela. E aí, meus irmãos, olha que interessante que vai falar o Catecismo. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de Espírito Santo. E quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos da igreja. Não tem como separar o corpo da alma, entende? E bem sabemos como nós separa o corpo da alma, é morte. Não, mas o Espírito Santo é eterno. Ele sempre vai levar a igreja eternamente, porque o Cristo levará a igreja católica no final dos tempos, meus irmãos. É por isso que temos que estar nela, enraizados nela, porque ali é onde o Cristo rege, é onde o Espírito Santo nos rege, nos guia, nos movimenta, meus irmãos. Essa é a graça. E olha que lindo que vai falar no finalzinho do Catecismo. A igreja é o lugar onde floresce o Espírito Santo. Isso é magnífico, meus irmãos. O que a gente está entendendo? Fora da igreja, meus irmãos, nós não vamos encontrar não, viu? O Espírito Santo, ele chama as pessoas para cá. É aqui, na igreja, meus irmãos, sem medo de dizer. É na igreja católica que ele rege, que ele guia, como eu disse. Mas qual que é o problema hoje, meus irmãos?
O problema é essa confusão de várias denominações, entende? Porque cada um vai falando, aqui é pentecostal, aqui não sei o quê, e cada um vai falando uma coisa, as pessoas estão perdidas. Um breve testemunho, meus irmãos. Esse dia eu postei uma publicação no Instagram, aí apareceu uma curtida lá. Dom José não sei o quê. Eu falei, nossa, um bispo curtiu minha publicação. Eu fui olhar. Aí eu comecei a ver lá no Facebook, lá estava bispo da Igreja Católica do Brasil. Aí eu já estranhei. Aí eu comecei a pesquisar lá esse bispo e eu vi que ele é casado. Eu falei, a misericórdia, um bispo casado. Aí eu fui pesquisar mais ainda. E aí eu fui entender. Não é a Igreja de Cristo, meus irmãos. Ele é um bispo da Igreja Católica aqui do Brasil. Mas não é da Igreja Romana de Jesus Cristo, meus irmãos. Olha como o demônio é astuto. Olha como ele engana as pessoas. Esse bispo curtiu, ele tem o nome de bispo. Lá ele usa como bispo. Depois eu mando no grupo lá o perfil. Ele usa com o crucifixo do bispo, as vestes do bispo. Ele se veste e faz ordenações de outros bispos, de outros padres. E ali tem imagens católicas, tem crucifixo, tem Nossa Senhora de fora. E olhando ali, meus irmãos, várias pessoas participando. É uma seita, meus irmãos. Não é a Igreja de Cristo. E aí a gente acha, não, é lindo, maravilhoso. Não, tá falando de Deus, tá bom. Não, meus irmãos. É uma mentira. É uma mentira. E essas denominações que vai aparecendo em nome da igreja até, entende? Vai nos confundindo, vai nos iludindo. Mas quem é o pai da mentira? É o diabo, meus irmãos. Temos que estar na verdade. E a verdade é a mãe igreja que vai nos dizer. É ela que é a protetora de todos os dogmas. Ela é a protetora, é a mãe, é a guardiã daquilo que Cristo ensinou. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo e a alma é o Espírito Santo, entende? É nela, meus irmãos. Não saia da igreja. É aqui é o seu lugar. É o lugar de todos, na verdade. E aí eu finalizo esse slide dizendo do ecumenismo. Muitas das pessoas hoje não entendem o que é ecumenismo. Ah, Giovanni, nós temos que dialogar realmente com as outras denominações. Sim, mas qual que é o verdadeiro ecumenismo, meus irmãos? É dialogar com as outras pessoas das outras religiões e trazer elas para cá, entende? É trazer elas para a mãe igreja, para a barca de Pedro, para a verdade, meus irmãos. Como eu disse, a verdade não é relativa, a verdade é absoluta. Está na igreja, meus irmãos. O diálogo do ecumenismo verdadeiro é eu conversar com as pessoas de fora e trazer elas por misericórdia, por caridade. Ah, Giovanni, mas se elas não quiserem me ouvir, a gente vai rezar por elas, entende? É por isso todo terço, todo lugar que você estiver rezando, peça pela conversão dos judeus, pela conversão dos pagãos, pela conversão dos protestantes, pela conversão dos ateus, por todos, meus irmãos, para a igreja católica. Giovanni, mas tem um monte de católico que vive pior. Não, nós não olhamos Judas, nós olhamos Pedro, nós olhamos São Paulo, nós olhamos São Tiago, nós olhamos a Virgem Maria, meus irmãos, nós olhamos a santidade da igreja, nós olhamos o Cristo, nós não olhamos os pecadores da igreja, aqueles que não querem viver a vontade de Deus, não, nós olhamos o Cristo nela. E é por isso que nós temos que perseverar até o fim, meus irmãos, para a gente ser salvo. Fora da igreja, você vai ver que tem um dogma da igreja para você pesquisar. Fora da igreja não há salvação. Meus irmãos, todos vão se condenar fora? Não, muitos vão se salvar por ignorância, mas nós temos que rezar por eles. Santa Faustina fala muito bem, salvar pelas almas, né? Fazer penitência pelas almas, pela conversão dos pecadores. É por isso, meus irmãos, que estamos aqui para aprender e para levar as pessoas também. Mas é rezando, rezando. Amém, minha irmã. Catecismo 2003. A graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica, mas também compreende os dons que o Espírito nos dá para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar na salvação dos outros e no crescimento do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, também chamadas carismas, segundo o termo grego empregado por São Paulo, o que significa favor, dom gratuito, benefício. Qualquer que seja o seu caráter, por vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, o carismas
os carismas estão ordenados para a graça santificante e têm por finalidade o bem comum da igreja. Então, ao serviço da caridade que edifica a igreja. Estão ao serviço da caridade que edifica a igreja. Maravilha, meu irmão. Brevemente, meus irmãos, sobre a graça. Né? Essa palavrinha, ela é fundamental na nossa vida. Ela começa aí o catecismo. A graça. A graça. O que é a graça, meus irmãos? A graça é a vida de Deus em nós. O que é estar em estado de graça? É dizer que você está com a vida de Deus em você. Você está vivendo em Deus, está em graça, entende? E o que nos tira dessa graça, meus irmãos, é o pecado, como nós dissemos nos slides. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira dessa graça, entende? É por isso que nós temos que nos confessar, porque a confissão nos dá uma graça de voltar ao estado de graça. É por isso que nós temos que nos confessar com frequência, sempre examinar nossa consciência, para a gente voltar ao estado de graça, meus irmãos. Porque para a gente ser santo, para a gente ter essas graças santificantes, meus irmãos, nós precisamos estar em estado de graça. Nós precisamos estar em contato com Deus, ou seja, confessados. E aí nós vamos receber tantas graças de Deus, do Espírito Santo, que nós vamos, sendo diferente cada dia mais. Vamos conseguir renunciar ao pecado, vamos conseguir perdoar, vamos conseguir fazer tantas coisas boas que Jesus nos pede quando nós estamos em estado de graça. E o que nos afasta? O pecado. O que nos traz de volta para a graça? A confissão. Então, meus irmãos, busque sempre estar em estado de graça. Busque sempre estar na presença de Jesus em estado de graça. Pecou, meus irmãos, reconheça seu pecado. Levanta, Padre, me perdoa, errei. E aí ele vai te perdoar pela igreja. E você vai sair dali agraciado de novo. Com a força para você realmente lutar de novo. Espírito Santo, me ajuda, vamos lá de novo. Não fique em pecado, meu irmão. Lute para estar em estado de graça. Pecou, reconheça, já vai, confessa, luta de novo, caiu, levanta, confessa de novo. Todos os dias. Levanta, não fique caído, não seja mundano, meu irmão, minha irmã. Seja um pecador que quer ser santo. Quer ser santo. Amém, minha irmã. Diário de Santa Faustina. Diário 56. Ó meu Deus, compreendo bem que exiges de mim essa infância espiritual, porque exiges isso de mim continuamente pelos vossos representantes. O sofrimento e as contrariedades no começo da vida religiosa me assustavam e me tiravam a coragem. Era por isso que rezava sem cessar, para que o nosso Senhor me fortalecesse e me desse a força do seu Santo Espírito, a fim de que eu pudesse cumprir em tudo a sua santa vontade, porque desde o início conhecia e reconheço a minha fraqueza. Sei bem o que sou por mim mesma. Por isso, Jesus desvendou aos olhos da minha alma todo o abismo da miséria que eu sou. E por isso, compreendo bem que tudo que há de bom na minha alma é unicamente a sua santa graça. Esse reconhecimento da minha miséria me permite, ao mesmo tempo, conhecer o abismo da vossa misericórdia. Na minha vida interior, olho com um dos olhos para o abismo da minha miséria e maldade, e com o outro para o abismo da vossa misericórdia, ó Deus. Maravilha, minha irmã. Falando de Santa Faustina, o diário, eu sempre falo que as palavras de Santa Faustina já é muito claro para nós, o testemunho dela, que ela vivenciou, Mas o que é interessante nesse parágrafo do diário, meus irmãos, Santa Faustina reconhece suas misérias. Ela é humilde. Ela reconhece que ela é miserável, ela reconhece que ela é fraca. E ela reconhecendo isso, que ela pede um dos dons do Espírito Santo. Ela pede o dom da fortaleza. Ela pede ao Espírito Santo que ajude ela. Ela reconhece que sozinha ela não consegue. E se nós hoje estamos falando de Santa Faustina como santa, meus irmãos, é porque um dia ela se reconheceu que ela é miserável. E ela pediu a graça de Deus, ela pediu o Espírito Santo, ela pediu a fortaleza. Porque realmente sozinho nós não conseguimos, meus irmãos.
Se não for a graça de Deus, se não for a força de Deus, se não for os dons do Espírito Santo, a gente está lascado. A gente está perdido, meus irmãos. Mas a gente tem que pedir. Temos que pedir, nós temos que primeiramente reconhecer, meu Deus, eu não sou miserável. Eu não consigo, eu sou fraco. Então você que se sente heroína, você sente um herói, falando de mim também, eu que me sinto um herói. Não, meus irmãos. Nós seremos heróis, vocês heroínas, quando vocês dizer como São Paulo disse. É quando eu sou fraco, é que eu sou forte. É quando nós reconhecemos as nossas misérias, meus irmãos, e pedir, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Aí estaremos sendo fortes, entende? Porque nossa força está em Deus, é Ele, não é nós. E Santa Faustina é muito clara, ela diz isso. Ela reconhece, meus irmãos, e nós temos que reconhecer também. Para de querer lutar com as suas forças, para de querer fazer sua vontade, para de querer ser o forte, a forte, não. Reconheça-se fraco em Deus. Fraco em Deus, entende? Aí sim você vai ser forte para as pessoas. Porque a sua força está na rocha, está em Cristo, está no Espírito Santo. E aí, brevemente, meus irmãos, né, quando eu comento, né, com algumas pessoas, nós comentamos assim, eu sou miserável. As pessoas ficam incomodadas, falam assim, não fala isso não, para com isso, essa é miserável. Né? Não fala isso não, isso é pecado falar. As pessoas, elas não têm a dimensão, meus irmãos, que nós somos isso mesmo. Nós não somos nada. Quem é tudo? É Deus. É Deus. E o que é de bom em mim, o que Santa Faustina disse, o que há de bom em mim é unicamente, exclusivamente Deus. Então, meus irmãos, se você faz algo de bom na sua vida para algumas pessoas, não é graça sua, não. Não é graça minha, não. É Deus. É tudo dele, entende? É por isso que nós temos que agradecer ele todos os dias. Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz de bom em mim. Que eu consiga transmitir esse bom às pessoas, Senhor. É graça dele, meus irmãos. E essa é a humildade de Santa Faustina. Ela finaliza assim, ó. Com um olho eu vejo as minhas misérias, mas com o outro eu vejo a sua misericórdia. Olha que bonito. É isso, meus irmãos. É reconhecer suas misérias, sim, mas olhando que tem a misericórdia de Deus ao seu lado. Não desista. É Ele que te sustenta. Amém, minha irmã. Diário 395. Viajei por alguns dias à casa paterna a fim de visitar minha mãe, que estava morrendo. Quando soube que minha mãe estava gravemente doente e já próxima da morte, pedindo que eu viesse porque desejava ver-me mais uma vez antes de morrer. Imediatamente, despertaram em mim todos os sentimentos do coração. Como uma filha que ama sinceramente sua mãe, eu desejava ardentemente atender ao pedido dela, mas deixei tudo nas mãos de Deus e submeti-me inteiramente à sua vontade. Sem me importar com a dor do coração, eu me atinha ao desígnio de Deus. No dia do meu onomástico, 15 de fevereiro, pela manhã, a Madre Superiora deu-me uma outra carta da família e me concedeu a licença para ir à casa paterna, para atender ao desejo e ao pedido da minha mãe, que estava morrendo. Logo, comecei a me preparar para a viagem e já à noite parti de Vilnius. Amém, minha irmã, obrigado. Meus irmãos, brevemente de Santa Faustina, né? Talvez a irmã lendo aí, algumas pessoas podem se identificaram. Né? Santa Faustina fala que recebe uma carta, a mãe está morrendo, a mãe, né, queria ver ela pela última vez, talvez você passou por isso, esteja passando, ou talvez nós passaremos por essa realidade, você que, né, perdeu recentemente uma pessoa, né, ou conhecido, ou há um tempo, ou está nessa angústia, né, né, será que vai morrer, se não vai? A gente fica com esse coração, né, angustiado por nós sermos seres humanos. Só que Santa Faustina, meus irmãos, ela fazia a vontade de Deus. E o chamado da nossa vida é essa também. Nessa dificuldade, você viu? Ela poderia se desesperar, tudo mais. Minha mãe está morrendo, meu Deus, vou largar tudo o convento. Não, ela fazia a vontade de Deus. Ela confiava, rezava em Deus. Então, meus irmãos, fique com Deus na dificuldade mesmo, na enfermidade mesmo, no luto mesmo. Fica com Deus, faça a vontade dele, não se desespere, não fuja de Deus não, meu irmão. Não, minha irmã.
Fica com Deus, faça a vontade de Deus, faça a vontade dele, não desista, não desista. Amém, minha irmã. Diário 1828. Hoje, a majestade de Deus me envolve. Não consigo de maneira nenhuma me preparar melhor. Estou inteiramente envolvida por Deus. A minha alma se inflama com seu amor. Sei apenas que amo e sou amada, e isso me basta. Durante o dia, procuro ser fiel ao Espírito Santo e satisfazer as suas exigências. Procuro o silêncio interior para poder ouvir a sua voz. Último slide, meus irmãos, depois das perguntinhas. A gente vê aí, você vê que Santa Faustina, ela era cheia do Espírito Santo. Que bonito. É um testemunho, meus irmãos, mas não é só para a gente admirar. Falar, nossa, que bonito. Não. É para a gente imitar. Nós temos que chegar nesse grau, meu irmão, minha irmã. Esse grau que ela testemunha. A minha alma se inflama com o seu amor. Não consigo de maneira nenhuma me preparar melhor. Estou inteiramente envolvida por Deus. Nós temos que chegar nesse grau, meu irmão, minha irmã. Giovanni, mas como? Santa Faustina nos dá uma dica fundamental e eu finalizo. O finalzinho do slide vai dizer: procura o silêncio interior para poder ouvir a sua voz. Meu irmão, minha irmã, a grande artimanha do demônio hoje na sociedade se chama barulho. Barulho. Enquanto estiver barulho, nós vamos, muitas das vezes, quase nunca, ouvir a voz de Deus. É por isso que Santa Faustina vai dizer, procurar o silêncio interior, meu irmão, minha irmã, para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Nós temos que lutar para ter silêncios, momentos de silêncio para a gente conversar e silenciar com Ele, ouvir a voz dEle. E o primeiro slide vai complementar o último e o último primeiro. Aquele que ouve a voz de Deus e coloca em prática, construirá a sua casa sobre a rocha. Mas como ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho, meu irmão, minha irmã? Em meio de tantas confusões, gritanos por aí. Dica: procure a igreja. Reza na igreja, na capela, na matriz, na catedral. Fica dentro da igreja. Jesus sacramentado vivo. Silêncio. Giovanni, não consigo. Na sua casa mesmo. A palavra diz, quando todo mundo for dormir, tranca a porta do seu quarto. Vai rezar ao Pai, no silêncio. Santa Faustina fala das 3 horas da misericórdia, 3 horas da manhã, quantas pessoas acordam de madrugada, é mais silêncio, entende? É a gente achar meios para a gente silenciar, para a gente ouvir a voz de Deus. E aí a igreja, né, meu irmão, minha irmã? Não tem como a gente ficar só nos slides aqui, nas lives aqui, rezando na nossa casa e não indo na igreja. Aí tem que ir na Santa Missa, você tem que ir para a confissão. Você tem que ir para a comunidade, meu irmão, minha irmã. A pandemia, esse barulho da pandemia tirou as pessoas da igreja. E como nós vimos, o Espírito Santo age na igreja, por isso temos que estar na igreja. Volte para a igreja também, volte para a comunidade, volte a participar, volte a ajudar as pessoas, volte para as pastorais, para os movimentos, se vira. Se vira. Sem isso, meu irmão, minha irmã, não seremos cheios do Espírito Santo. Não sendo cheios do Espírito Santo, seremos primeiramente tristes. Segundamente, podemos perder o céu. É por isso que temos que lutar para ser cheio. Querer, arrepender e pedir todos os dias. E ter esse momento de silêncio, momento de recolhimento que Santa Faustina nos fala. Amém, meus irmãos. Muito bem, Giovanni, parabéns aí pela aula linda. Quero agradecer já a presença do Padre Marcos, que está conosco, também o Sérgio, que é do Ceará. Ô Sérgio, abre o microfone aí, bem-vindo. O Sérgio Leandro lá do Ceará, é isso, né, Sérgio? Boa noite, é isso mesmo. Ah, que bom, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de onde você é. Obrigado. Eu sou do interior do Ceará, cidade de Solonópole, quase paróquia São José.
Que legal. O Sérgio me contava que todos os dias, né, você reza o terço aí, né, Sérgio? Fala um pouquinho para nós. Sim, sim, a minha experiência com a Divina Misericórdia, ela se deu no ano de 2019. Até por morar no interior do Ceará, a devoção não se propagou com muita veemência aqui. E eu comecei a ler, por já cultivar um hábito de leitura, e à medida que eu fui lendo o Diário de Santa Faustina, eu comparava com as escrituras, eu fazia teologia na época. E é de uma espiritualidade muito grande. À medida que eu li, quanto mais eu lia, mais desejo eu tinha de ler e de crescer naquela espiritualidade de Santa Faustina. Então me atraiu muito a leitura, tanto que eu li esse diário, acho que eu já estou na terceira vez já que leio esse diário. Mas a primeira vez foi uma leitura meio que investigativa. Eu já tinha algumas informações a respeito da devoção, embora fosse totalmente leigo, da proibição em algumas paróquias. Por isso eu averiguei antes. Depois, quando eu constatei que estava de pleno acordo com as escrituras, com o magistério, e tinha a aprovação da Santa Igreja, foi uma fonte de misericórdia mesmo, essa é a palavra que jorrou para mim. Foi um divisor de águas, mudou completamente a minha vida, essa espiritualidade. E graças a Deus tem crescido a cada ano aqui. Antigamente as pessoas rezavam apenas o texto da misericórdia às 3 horas da tarde, mas sem saber o porquê. Não conheciam a história, o porquê do texto, o porquê das 3 horas da tarde, não sabiam os elementos da devoção, não sabiam as formas de devoção, e hoje tudo mudou, graças a Deus, e a tendência é que melhorem e se aperfeiçoem cada vez mais. Que bom, Sérgio, que tem pessoas como você que também divulga a Divina Misericórdia. Eu quero te acolher, vou passar para o Padre Marcos também para te acolher. Sinta-se numa família que te acolhe, tá bom? Muito obrigado. Padre Marcos. Sérgio, bem-vindo, parabéns, do meu querido Ceará, onde trabalhei por 5 anos. Parabéns, viu? Sérgio se prepara para ser investido como ministro da Eucaristia e tudo. Continue firme, viu? Perseverança. Parabéns. Obrigado por entrar nesse grupo e nos enriquecer, tá? Com seu testemunho de fé. Tá? Parabéns. Obrigado, padre. Eu que agradeço. E aí, aproveita, Sérgio, para nós perguntar para você que está chegando agora, né? Não é fácil fazer um cenáculo online. Nós estamos na 53ª aula, com todas as dificuldades de internet e tudo mais, gravando as aulas e nesse formato, o que você achou? Pode falar a verdade. Quando eu cheguei, eu não já cheguei, acho que já havia começado, mas vi que é de uma riqueza muito grande, tanto um estudo muito aprofundado das escrituras, com o diário, com os trechos do diário. Esse rapaz nos deu uma verdadeira aula. Então é mais um conhecimento adquirido. Muito bem, obrigado, Sérgio. Bem-vindo mais uma vez. Giovanni, parabéns. Eu quero agradecer esse carinho, essa presença sempre sua conosco aí. Sempre que nós convidamos, Giovanni vem, é um menino. Eu falei para ele, Padre Marcos, que ele tem tudo para ser um seminarista, um padre, né? Ele fala, não, José, eu estou discernindo ainda. Rapaz, vai pro seminário, rapaz. Que é isso? Ele tem que casar e ter muitos filhos e no meio deles vão ter alguns padres, sabe? Ah, entendi. O senhor quer mais, né? O senhor quer mais. O Giovanni, ele quer mais padre, porque se você for padre é um só. Agora, se tiver muitos filhos homens, são mais filhos padres. Olha só que padre esperto. Padre Marcos é uma sabedoria, né? Então é sabedoria em pessoa. É verdade. Padre Marcos, Amém, deixa uma palavrinha para nós da aula de hoje. O senhor pegou uma boa parte dela, né? Que fala sobre essa questão da santidade. E que é possível ser santo, né?
nesse mundo pecador. Santa Faustina, ela viveu num contexto de mundo como nós, né? Todos os pecados existiam, mas ela resolveu ser santa. Então, finalizando aí, padre, deixa uma mensagem para nós, na nossa aula de hoje. É possível ser santo em um mundo pecador. Pode abrir o microfone, o senhor. Falou comigo? Deixa. Não sei, vocês têm que responder esta pergunta e me ensinar como ser santo. Eu como padre, vocês como leigos, né? José, você como casado, pai de família. Eu quero ouvir vocês, viu? Vou perguntar então, vai. Eu vou perguntar para o Neilton. Neilton, o que eu preciso fazer para ser santo, Neilton? Para sair desse pecado terrível que o mundo tem? Olha, José, o que eu entendo assim um pouco da minha vida, contando pela minha vida, é uma luta contra o pecado, né? E tem que estar todo dia de vigília, como o nosso irmão Giovanni tem colocado, né? Sempre está clamando o Espírito Santo para nos ajudar, porque eu falo por mim, que eu sem a ação do Espírito Santo na minha vida, eu não conseguiria, né, buscar um pouco da santidade que eu tenho buscado, mas não sou santo, mas tento buscar, mas eu preciso do Espírito Santo, né, e lutar, né, contra o pecado, porque o pecado ele tem batido na nossa porta diariamente, né? Ao que você abre o olho ali, que acorda, você já está vendo tudo que, né? Sua mente já começa a trabalhar, então é uma luta diária, né? Rezando, né? Estando em confissão, como o Giovanni falou, né? Clamando o Espírito Santo, estando em comunhão, né? Com a igreja, estando comungando, não dá conta não, porque a gente já fartou um pouquinho, né? E estamos caindo. E lutar, né? Porque, igual o padre Marco falou, né? Que em casado tem que lutar muito, né? É uma vida de luta. Às vezes se torna até mais difícil quando você está vivendo mundano, porque quando você está vivendo mundano parece que está tudo normal, né? E quando você entra para a presença de Deus é uma luta constante, né? Como Paulo Apóstolo falava, né? Ele falava que de lutar contra a carne, né? Bom combate, né? Que fala do meu bom combate, combati o bom combate, eu acho que está em cima mais ou menos disso aí, né? Você lutar para ser santo, né? Lutar porque Paulo Apóstolo teve toda a sua vida ali meio que ele tinha conhecimento, mas ele lutar, eu acho que ele tinha uma vida muito assim no pecado, né? Depois de sair do pecado para entrar para a santidade, foi muito difícil, né? Então é a gente, né? Enquanto eu era do mundo, para mim tudo era normal. Hoje não é mais normal, mas tem que lutar, né, para ser santo. Muito bem, Neilton. Parabéns, obrigado pela participação. Neilton fala de Formosa, né? Isso. Formosa, que estado que é mesmo? Formosa, Goiás. Goiás, isso mesmo. Vamos falar com o seu Ângelo. Seu Ângelo. Perto de Brasília. Perto de Brasília. Bem-vindo. Seu Ângelo, aniversário do senhor hoje. O senhor está aqui conosco, né? Fala para nós uma palavrinha aí dessa aula de hoje. Parabéns. Olha, a aula foi uma riqueza na nossa vida. Esse menino, ele poderia ser um padre bem, assim, que vai levar muita gente para a igreja. Ele já está levando simplesmente com essas aulas que ele está dando. E olha, é uma alegria muito grande saber que temos pessoa como ele, que pode nos ensinar muitas coisas, sendo que ele é bem mais novo do que eu, mas eu estou aprendendo dia a dia com as pessoas que nos ensinam nessas aulas que nós temos. Porque buscar a santidade, muitas vezes, é o testemunho de vida que ele está dando, porque ele está falando daquilo que ele vive. E a gente tem que, para poder falar, você tem que viver. Você tem que dar testemunho daquilo que você faz. E, como o Neilton disse, a santidade é uma coisa que a gente
tem que procurar dia a dia, mas viver, porque o mundão está aí oferecendo de tudo. E a gente tem que sempre olhar e ver o que é de Deus. É isso, é de Deus. Então aqui eu posso ir. Não é de Deus, não posso ir. E é assim que eu imagino que seja. Obrigado, seu anjo. Deus abençoe e parabéns pelo seu aniversário. Amém. Quero encerrar com a Maria de Lourdes aí, Maria de Olinda. Olinda. Fala para nós aí, Maria, nossa querida Maria. Ele disse assim, ó, tem que querer o Espírito Santo, tem que se arrepender dos pecados e pedir essa graça. É isso, Maria? Abre o microfone para nós. Tá fechado. Tá fechado o microfone, Maria. Nós não estamos te ouvindo. Busca constante. Aí, abriu. Tá ouvindo, não? Agora tá. É uma busca constante da graça e uma renúncia constante ao pecado. Então, se a gente se compromete a isso, faz um propósito de vida, então já é um passo bem dado no caminho da santidade. Para mim é isso. Obrigado, Maria, pelo carinho e pela participação sempre conosco, tá bom? Giovanni, nós vamos passar para você agora fazer um fechamento, depois o Padre Marcos vai nos dar a bênção. Quero colocar, Padre Marcos, o aniversário do seu Ângelo, do marido da Dalva, do Marcos, a saúde do Donizete, um amigo muito querido que está aqui prudente, não está muito bem, e na misericórdia de Deus, que todos os pedidos de hoje que foram rezados no terço também. Giovanni, faz um fechamento aí para nós. Amém, meus irmãos, louvado seja Deus, muito obrigado pela companhia de vocês, é sempre uma alegria, como eu sempre digo, né, que nós possamos crescer juntos, né, um ajudando o outro, que nosso objetivo é o mesmo, é o céu, é amar a Deus. E aí, falando da santidade, só para a gente fechar, meus irmãos, o que é santidade? Santidade é amar. Santidade é amar. Se eu falar assim, a santidade é impossível, eu estou dizendo que amar é impossível. Então, meus irmãos, o amor é possível, porque o amor é Deus. Então, é possível ser santo. Então, São João Paulo II vai finalizar, eu vou finalizar dizendo uma frase dele. Ele diz assim, ó, não fale do amor, seja o amor. Seja o amor, meus irmãos, nas pequenas coisas, no seu trabalho, você sendo mais paciente, você sendo mais educado, pequenas coisas, entende? Santa Teresinha, ela vai dizer, é na minha pequenez, nas pequenas coisas, meus irmãos, que nós vamos nos santificando em Deus. Então, não queira mais a sua vontade, queira a vontade de Cristo. Senhor, me ajude a fazer a sua vontade, todos os dias, pedindo o Espírito Santo. Nas pequenas coisinhas mesmo, sendo mais paciente, olha, que graça. Então, seja esse amor aonde você estiver, na sua casa, na sua família, né, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, na igreja, seja o amor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Bom final de semana a todos. Sua bênção, Padre Marcos. Obrigado. O Padre Marcos está nos levando até a sua capela com o Santíssimo. Olha que honra, que graça. Estamos diante de Jesus e agora ele vai nos dar a bênção. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio nos visitar essa noite, mais uma vez no Santíssimo Sacramento. Obrigado, Padre Marcos, por nos colocar diante de Jesus agora, em nossa casa, nos colocando na sua capela. Obrigado, Jesus, por o Senhor estar cuidando de cada um de nós. Eu coloco o Donizete nas tuas mãos, a mãe da Maria Regina e todos os doentes da família, todos aqueles que estão precisando de uma graça, de uma bênção. Olhe para Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele está vivo. É a presença real de Jesus. E realmente nós somos miseráveis, porque um Deus tão grande se faz tão pequeno escondido num pedaço de pão. Muito obrigado, Senhor, por nos amar e querer vir até nós, com pessoas do Brasil inteiro. E o Senhor chegou agora de mansinho no nosso coração. Recebamos a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Jesus lindo. Um Deus tão apaixonado que quis vir dar um beijo no meu e no seu rosto essa noite. Isso é vontade dele. Isso é vontade dele. É carinho dele. É desejo dele.
Nada acontece por acaso. Jesus, eu confio em vós. Obrigado, Padre Marcos, por nos trazer esse presente tão lindo. Por fazer a vontade. Obrigada, Giovanni. Obrigada, José. Obrigado, Obrigado, Giovanni. Obrigada, Giovanni.